Me pediu se eu poderia abrir o sigilo do celular do Vorcaro e eu disse que não abriria porque nós tínhamos receio, inclusive dos vazamentos. O que a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro tentou esconder a todo custo acaba de vazar, e o motivo é muito pior do que você imagina. Não é só sobre dinheiro ou política. O celular que eles se recusaram a entregar contém registros de festas e autoridades do alto escalão do judiciário em situações irreconhecíveis. O sistema está em pânico porque a República pode desmoronar a qualquer momento. Nós já, inclusive, havíamos pedido a instauração de um inquérito para averiguar os vazamentos. Vamos entender as alegações, essa recusa em entregar o celular e o que isso pode significar, sabe? O fascinante aqui é a narrativa que se constrói. Não é só um depoimento, né? É uma teia de eventos, de reações que, segundo essa análise, revelam uma tensão, um nível de tensão absurdo. E a fonte que temos em mãos sugere que existe uma tentativa constante de silenciar e omitir conteúdos como este. Mas o fato é, aconteceu, para a defesa só atrapalha. Por isso, para quem valoriza a apuração dos fatos, é importante apoiar canais independentes. Fica o convite para curtir, se inscrever no canal Política Hoje e ativar as notificações. E os segredos, né? A narrativa é toda sobre possíveis segredos guardados a 7 chaves. Exato. Vamos começar pelo ponto central de toda essa história, que parece ser um objeto. Um celular. O famoso celular proibido. Esse mesmo. A análise destaca muito a resistência, sim. A resistência extrema do advogado do Vorcaro em entregar o aparelho. E eles vão direto ao ponto sobre o porquê, né? Sim. Dessa divulgação, aliás, pelo contrário, porque isso nos torna a vida um inferno. Claro. Todo mundo, você fica ali pensando de onde sai essa informação, qual... A justificativa que foi dada no depoimento, segundo a fonte, era que o celular tinha material que podia expor pessoas. Mas a análise vai além. Ela sugere que a palavra que não foi dita ali, mas que estava implícita, era obsceno. E a fonte faz uma distinção bem importante. A obscenidade aqui não seria só no sentido político ou, sei lá, jurídico. Não seria literal. Literal. É uma alegação muito direta. O material supostamente conteria registros, fotos e vídeos de festas. E a análise menciona explicitamente um surubão. Porque eu me arrependi de ter pego o celular, porque eu falava assim, mas eu entrego o celular para a polícia para ver que da defesa isso não saiu. Uma palavra fortíssima, com a suposta participação de autoridades públicas e membros do alto escalão do judiciário. Pois é. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a recusa em entregar o celular ganha uma dimensão completamente diferente. Totalmente. Deixa de ser uma simples estratégia de defesa, né? Exato. Passa a ser potencialmente a proteção de um segredo que poderia implodir carreiras, reputações em Brasília. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Como que a análise descreve a postura do próprio Daniel Vorcaro nesses vídeos? A imagem que eles pintam é de um homem acuado. Na parede, como eles dizem. Exatamente, na parede. A fonte destaca um momento muito específico, sabe? Quando o Vorcaro diz, num tom assim de ressentimento, que se ele tivesse tanta influência política como dizem... ele não estaria usando uma tornozeleira eletrônica, eu vi esse trecho. Isso. Essa fala é a chave. A análise interpreta isso não como um simples lamento, uma reclamação... mas como uma ameaça. Uma ameaça velada. A sugestão é que seria um recado. Sabe, um recado para as pessoas que estariam, digamos, na sua folha de pagamento e que de alguma forma... o deixaram na mão. Perfeito. O deixaram na mão. Segundo a fonte, essa combinação de fatores, um homem acuado, ressentido, se sentindo abandonado, cria o cenário perfeito. Para uma delação premiada. Exato. Da Tirreno, o senhor informou ao BRB que o Dr. Paulo Henrique estaria ciente que essas carteiras seriam de originadores e seriam originadas por créditos da Tirreno. O senhor confirma? Ele seria a pessoa ideal para entregar o ouro, para revelar informações de interesse público que as autoridades envolvidas prefeririam manter bem enterradas. Mas a análise também levanta uma suspeita, né, de que talvez depois desses depoimentos, alguém pode ter agido para acalmá-lo. Sim, eles especulam isso. A fonte diz que podem ter dado a ele algum tipo de expectativa e de esperança. Para garantir o silêncio dele. Justamente. Então, o que tudo isso significa em termos de poder? A análise aponta para uma direção bem específica e controversa. O Supremo Tribunal Federal. Sim,
Eles mencionam que, em um dos vídeos, o advogado do Vorkaro ameaça relatar os vazamentos do depoimento, direto para o ministro Dias Toffoli. Não, na verdade, a gente anunciou que a gente faria vendas, né, naquela ocasião, de originadores terceiros. E a fonte usa uma analogia bem forte para descrever isso. Muito forte. Diz que soou como: vou contar pro patrão, ou pra madre superiora. Quer dizer, tratando as outras autoridades ali no depoimento como se fossem oxês. Exato. Essa atitude, na visão da análise, transforma o gabinete do ministro numa espécie de refúgio, sabe? Um lugar de proteção para o banqueiro. E a conclusão da fonte sobre isso é bem pessimista. Extremamente. A expectativa, segundo eles, é que, em vez de pressionar o Vorkaro para que ele entregasse o ouro... O sistema agiu para pegar esse ouro e esconder. Exatamente. A metáfora que usam é poderosa. Dizem que o material teria sido bem enterrado e bastante fundo dentro do buraco negro que é o gabinete do ministro Toffoli. Nossa, é uma imagem muito, muito forte. Sem dúvida. Formato de comercialização que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. A análise insiste que o que foi revelado é só a ponta do iceberg. Com certeza. A afirmação final é de que os dados que estão nos dispositivos do Vorkaro têm o potencial de, literalmente... mexer com a República e com as togas. Mexer com a República e com as togas de alguns ministros do STF. Essa é a alegação central deles. E a fonte sugere que alguns ministros estariam jogando contra a sociedade. Sim, mas não por maldade, segundo a análise. A questão seria de sobrevivência. Sobrevivência? Como assim? A implicação é que o conteúdo dos celulares é tão comprometedor, tão pessoal, que a revelação poderia ameaçar a estabilidade de figuras muito proeminentes do judiciário. Entendi. Então o esforço para conter isso seria imenso. Seria por autopreservação, é o retrato de uma crise institucional em potencial, né? Tudo isso visto através da lente dessa análise específica que estamos discutindo. O que vimos hoje não é apenas um caso de corrupção bancária. É o retrato de uma república onde o balcão de negócios parece não ter limites, chegando às togas mais altas do país. Enquanto tentam enterrar esses vídeos e proteger o conteúdo obsceno daquele celular, a verdade insiste em vazar pelos vãos das portas de Brasília. A pergunta que fica é: até quando o silêncio de uns será comprado com o dinheiro de todos nós? Para quem chegou até aqui, fica claro que faz parte de uma minoria que busca a verdade além do que a grande mídia mostra. Então fica um desafio para reflexão. Acredita-se que esse celular do Vorkaro será periciado de verdade ou vai sumir no buraco negro de algum gabinete? Fica o convite para que as pessoas comentem com suas opiniões e não se esqueçam, deixem o joinha, inscrevam-se no Política Hoje, ativem as notificações e compartilhem este conteúdo nos grupos de WhatsApp. Podem tentar esconder a agenda, mas não podem calar a nossa voz. Até a próxima!